Mais uma vez com você, professor Isaías de Jesus. Se você estiver aqui pela primeira vez, se inscreva aí, ajude a nossa comunidade a crescer e bora ser feliz. Vamos trabalhar com rotacional e divergente. Vamos lá, aqui está a função, quero rotacional e o divergente da mesma. Vamos lá, vamos colocar I, J, K, os componentes aqui. Né? Você pode colocar a direção, mas muitos livros nem trazem mais a direção. É uma questão de ganhar tempo aqui, tá? A gente não vai precisar colocar. Aqui você coloca a derivada. Colocar del x. E aqui você coloca a derivada em relação a y. Aqui, derivada parcial em relação a z. E aqui você coloca as funções. Ó, x ao quadrado, yz. Aqui você coloca x, y ao quadrado, z, quem está junto com j. E aqui quem está junto com k. Né? X, y, z. Agora vamos aplicar Sarris para facilitar o entendimento e a construção. Beleza. Vamos lá. Aplicando multiplicação. E a gente vai ter aqui derivada desta função x, y, z em relação a y e mais a derivada desta função aqui, x ao quadrado y, z, em relação a z, j, mais derivada desta função aqui, x, y ao quadrado, z, em relação a x, derivada parcial dela, k. Beleza? Agora na outra direção, a gente fala para a gente fazer o seguinte, ó, elementos da direita menos os elementos da esquerda. E aí, nesse sentido, se você não inverter agora, lembre-se de inverter depois, tá? Eu vou inverter agora, porque o espaço é limitado aqui. Então, vamos lá. Mais com mais e mais. Mais. Então, inverter. Menos. Derivada parcial de x ao quadrado yz em relação a y. O quê? K. Mais com mais e mais. Mais. Trocou. Vamos ter menos. Derivada parcial de x, y ao quadrado z em relação a z, o que? I. E agora, eu falei que o espaço era limitado e é mesmo. Agora, tomar muito cuidado aqui, ó. Vou trazer aqui para baixo. Ó. Derivada disso, menos, que é mais e mais e mais e mais. Derivada parcial de quem? De x, y, z em relação a x, o que? J. Aqui é mais, né? Tudo onde não tem sinal é mais. Vamos fazer a derivada parcial em relação a y. Nessa. Derivada de y, está multiplicando por x ao quadrado z, então x ao quadrado z. Com esse menos, menos x ao quadrado z. O que? K. Agora, derivada desta função em relação a z. Né? Vamos nessa. Derivada de z é 1 vezes x y ao quadrado, x y ao quadrado. É menos x y ao quadrado, o que? I. Beleza? Vamos para este aqui. Ó. Menos, por enquanto, né?
derivada de x, y, z em relação a x. Derivada parcial de x, y, z em relação a x. Vai ser x derivada de x é 1 vezes y, z, y, z. O que? J. Beleza? Agora vamos pegar esse que está na cor amarelo aqui. Derivada de x, y, z em parcial em relação a y vai ser a derivada de y1 vezes x, z. Então, xz mais xz, o que? I. Tá vendo que eu estou colocando abaixo do i aqui, para ficar fácil da gente comparar depois. Derivada parcial de x ao quadrado yz em relação a z vai ser derivada de z1 vezes x ao quadrado y. O que? J. Derivada parcial de x, y ao quadrado z em relação a x. Derivada parcial de x é 1, multiplicando por y ao quadrado z, y ao quadrado z. Y ao quadrado z. O que? K. Pronto. E aí, qual vai ser o rotacional? O rotacional vai partir daqui. Ó. O rotacional da função f vai ser. Aí nós vamos colocar. Quem estiver junto com i, a gente vai colocar junto, tá? E está aqui, ó. xz menos xy quadrado. I. Já vou juntar, então coloco um parênteses, que é como se a gente estivesse colocando o i em evidência. Tá? É isso aqui que eu estou dizendo. Ó. Se você colocar o i aqui, dentro do parênteses aqui você coloca o conjunto. Ó, como se eu estivesse pegando xz i dividido por i, xz. Menos com mais menos, xy quadrado i dividido por i, xy ao quadrado. E agora vamos continuar. Eu sempre coloco o sinal de mais aqui. Ó. O que der menos vai para dentro do parênteses, tá? Agora aqui é o j. X ao quadrado y, j dividido por j, sobra x ao quadrado y. Professor, por que você está começando pelo positivo? Porque fica mais organizado, fica melhor distribuído. Se você quiser, pode começar por qualquer um, tá? Menos com mais menos. xz, j dividido por j, xz. Vai sobrar xz. E teremos agora quem vai ficar com o k. Quem será? Vamos lá. Y ao quadrado z, k dividido por k, y ao quadrado z. Menos com mais menos. X ao quadrado z, k dividido por k, x ao quadrado z. Bom, é isso. Vamos organizar aqui só para ficar prontinho. O rotacional está pronto. Ó. Rotacional de f vai ser x, z menos x, y quadrado. Tira o i daqui e põe a vírgula para separar elemento com elemento, tá? Quem está aqui, obviamente, é da componente i. Agora, x ao quadrado menos vezes y menos x, z, põe a vírgula, e y ao quadrado z menos x ao quadrado z. Fechou. Tá prontinho aqui. Deixa eu fechar na cor preta para ficar indicando que fechou lá do início. Lá. Aqui, ó. Pronto. O rotacional é isso daí. Agora, se eu precisar do rotacional no ponto, eu vou substituir o ponto. Por exemplo, se pede no ponto, vamos imaginar aqui, no ponto 1, 0 e 2. O que você faria, professor? É só substituir o ponto aqui. E aí você tem o rotacional no ponto. Aí esse rotacional da função que a gente calculou no ponto 1, 0 e 2 vai ser igual a 1 no lugar de x, 0 no lugar de y
e 2 no lugar do z, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. Aqui dá 0, porque y é 0. Então, 0 ao quadrado vezes qualquer coisa é 0. Então, ficou 1 vezes 2. Ficou 2 aqui no primeiro. Vamos para o segundo. Onde tiver y vai zerar, tá vendo? Então, aqui vai zerar. E aqui nós teremos menos 1, que é o x, vezes 2, que é o z. Então, menos 2. E aqui no terceiro, vamos ter y vale 0. Então, zerou aqui. Então, ficou menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 1 vezes z, que é 2. Tá? Toma cuidado que esse menos aqui não está dentro do x. Então, ele não vai ao quadrado. Você copia primeiro ele, depois substitui o 1. E aí, tampo aqui, 1 ao quadrado, 1. Vezes z, que é 2. 1 vezes 2, menos 2. Pronto. Este seria o rotacional desta função. Eu entreguei para vocês no início. No ponto 1, 0 e 2. Beleza? Agora vamos fazer o divergente dessa função, porque a gente otimiza a nossa aula aqui, né? E agora vamos fazer o divergente. O divergente é você pegar, vamos escrever aqui, divergente da função f. Você pega esse operador e multiplica pela função. É claro que você vai respeitar esta ordem aqui de JK, senão... Então, é isso que nos livros trazem. A hora que você vem colocar aqui, você vai colocar a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. E aí é um produto escalar, tá? Com a função que está na ordem IJK. Se tiver bagunçado aqui, você organiza. Tá? Então, é a função que é x ao quadrado, y, z. Depois, x, y ao quadrado, z. Depois, x, y, z. Fechou. Então, é isso que você vai fazer para quando você precisar calcular o divergente. Então, vamos nessa. Tá. Montando a nossa fórmula aqui, nós vamos ter divergente de f igual a isso daqui. Ó. Derivada desta função, você vai fazer primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. É escalar. Então, fica derivada de x, derivada parcial de x ao quadrado yz em relação a x, mais derivada parcial desta função xy ao quadrado z em relação a y, mais com mais, derivada parcial de xyz em relação à variável z. Perfeito? Vamos nessa. Divergente da função vai ser derivada de x ao quadrado yz parcial em relação a x. Derivada de x é 2x. Está multiplicando por yz. Derivada parcial de x e y ao quadrado z na variável y. Derivada de y ao quadrado dá 2y vezes x e z. Eu deixei na ordem aqui. Tá? Mais a derivada parcial de x, y, z na variável z. Derivada de z é 1 vezes xy. Tá pronto. Se você quiser melhorar, você melhora. Aí você coloca o fator comum em evidência, enfim. Aí chegou aqui, ó, você já tem o divergente. Se precisar calcular o divergente no ponto, já sabe, né? Só substituir o ponto na função que você encontrou o divergente. Tá? Vamos fatorar isso aqui. É gostoso, né? Divergente da função vai ser, olha só, fator comum, xy, xy, xy. Todos têm. 2 só tem aqui e aqui não tem. Então, 2xyz dividido por xy sobra 2z.
2xyz dividido por xy, sobra 2z. Aqui é tudo igual, bonitinho. E aqui, xy dividido por xy, sobra 1. E aí ficou lindo agora. Ó. Divergente da função f vai ser igual a xy, que multiplica 4z mais 1. E aí sim, chegou aqui você é feliz, mas muito feliz mesmo. Então, se inscreva aí, ajude a nossa comunidade a crescer e até a próxima.